palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Todos acharam? Todos abriram? Você que achou, coloca a palavra do Senhor sobre o seu coração. Nós estamos aqui, Senhor, como adoradores. O Senhor nos chama para sermos adoradores, para cumprirmos a Tua palavra, o Teu propósito. Mas muitas pessoas, elas não compreendem, Senhor, que te adorar, fazer a Tua vontade, cumprir o seu chamado, exige sacrifício, Senhor. Até parece que o Senhor não foi um exemplo de sacrifício. Quando as pessoas pensam que fazer a obra é fácil, ter uma fé é fácil, não é assim. Mas tudo bem que tem sacrifício, porque o nosso amor vai superar isso, Senhor. O nosso amor vai fazer com que a gente esteja na posição de adorador, mesmo diante das dificuldades da nossa vida. Por isso, Senhor, para que essa pessoa compreenda isso, que o Senhor venha neste momento, meu Pai, abrir os olhos e os ouvidos espirituais dessa pessoa, para ela ver e ouvir aquilo que não o homem vai falar, mas aquilo que o Senhor deseja falar ao coração dela. Repreende tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar nesta manhã, Senhor. Repreende tudo aquilo que queira impedir esta pessoa de ser impactada. Que essa manhã seja uma manhã de milagres. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o futuro, Senhor. E nós vamos sair daqui com os teus milagres nas mãos, Senhor, sendo um milagre. É isso que nós profetizamos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem como? Em verdade. Bom, a hora vai chegar, gente? Não, a Bíblia fala que a hora já chegou. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai. Essa adoração precisa ser feita de verdade, de forma espiritual, não carnal. Essa adoração tem que ser real, não uma aparência de frente, mas a vida do adorador. Você tem que ser o adorador. E Deus procura, Ele procura os adoradores. O que Ele faz? Ele procura os verdadeiros. Os verdadeiros é difícil de encontrar, não são muitos. Mas Ele o quê? Procura. E aí, meu amado, eu quero que você entenda o que é adorar. Adorar, numa palavra, é uma admiração absoluta. Adorar é venerar. É uma admiração assim, ó, imensa. Isso é adorar. E a adoração a Deus não demonstra apenas o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso respeito, a nossa devoção, né, a Deus, mas
a adoração nos dá forças para guardar os mandamentos do Senhor. Você sabia disso? Se eu não guardar os mandamentos, eu não sou de Deus. Para eu ser de Deus, eu tenho que guardar os mandamentos. Mas não é fácil guardar os mandamentos. Tudo é muito difícil, como a gente estava falando agora há pouco. Mas a adoração, ela te dá força. Quando eu adoro, eu sou forte. Repete essa frase. Quando eu adoro, eu sou forte. Agora eu te pergunto, e Deus? Quando você adora, você fica forte. Mas e Deus? O que ele fica com a sua adoração? Será que Deus fica forte com a sua adoração? Deus fica forte com a sua adoração? Não. Mais ou menos, ou tem ombreladas aqui na igreja? Não. Hã? Será que Deus fica forte com a sua adoração? Então por que ele precisa da sua adoração? Obviamente não, ele não fica mais forte com a nossa adoração. Então por que será que ele passa a Bíblia inteira aqui, ó, de capa a capa, fazendo o quê? Te chamando para adorar. O tempo inteiro ele está te chamando para adorar. De Gênesis a Apocalipse, ele vem e fala: me adora, me adore. Eis que eu procuro adorador. E se adorar, e se me adorar, e se adorar, e quando você me adorar. Não é isso que a gente lê de capa a capa? Deus o tempo inteiro ali pedindo para que você faça o quê? O adore. E aí eu te pergunto, como um Deus que é onisciente, onipresente, um Deus único, um Deus ali grandioso, né? Por que é que esse Deus fica pedindo para que você o adore? Para para pensar, você já parou para pensar nisso? Por que Deus pede para eu adorar? Se isso não causa nenhum crescimento nele, ele não vai ficar mais forte com a minha adoração. E ele pede tanto para eu adorar um Deus que é tão forte e poderoso que pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que a gente pensa, planeja. Ele pode fazer tudo que pedimos e pensamos. Não é isso? Não é isso que a Bíblia fala? Tudo que pedimos e pensamos, um Deus santo em si mesmo. Um Deus tão santo que quando Moisés pergunta para ele, que Deus manda Moisés ir lá e tomar a frente das coisas, Moisés pergunta: Senhor, mas eu vou falar de quem me enviou. Ele fala: diga que eu sou. Esse Deus, nós estamos falando desse Deus. Eu sou. Não é um Deus santo em si mesmo. Diga que eu sou. Simplesmente eu. Eu com letra maiúscula, né? Como Deus que não precisa de nada para ser Deus, quer que a gente adore Ele. Porque Deus sabe, preste muita atenção, Deus sabe que eu e você, nós ficamos parecidos com tudo aquilo que a gente adora. Por isso que Ele te ama. Ele sabe disso. Ele não quer que você o adore porque, ele precisa da minha adoração. Não, meu amado, Ele não precisa. Ele não depende da nossa adoração, jamais. Ele se alegra com a sua adoração, porque a adoração também é sinal de gratidão, de muitas coisas, né? De respeito, de devoção. Então, existe uma alegria ali que Deus sente com a nossa adoração, mas Ele não depende. Ele não depende da sua adoração. Você consegue entender? Mas eu dependo dele. Você depende dele? Conseguiu identificar
Deus quer que você o adore por causa de você. Por causa de você. Deus quer que você o adore por causa da necessidade que há em ti, em mim, da gente se parecer com Ele. Então por isso que Ele fala, me adora, me adora. A necessidade da gente se parecer com Ele. Você precisa se parecer com Ele. Para quê? Para conseguir ser bom de verdade como Ele é. Porque Ele é bom de verdade, Ele não finge ser bom. Ele não é um bom de aparência. Ele é um bom de verdade. Nós precisamos nos parecer com Ele para que a gente se torne bom de verdade. Você precisa se parecer com Ele para conseguir ser justo nas suas ações como Ele é justo nas ações dele. Você precisa se parecer com Ele. Porque quantas vezes você é injusto? Você tem que se parecer com Ele. Eu tenho que me parecer com Ele. Eu tenho que buscar isso. Me parecer com Ele. Para as minhas ações serem justas. Eu tenho que me parecer com Ele para eu conseguir fazer escolhas certas com a sabedoria que Ele tem. Com a sabedoria que Ele teria se Ele tivesse para lugar. A sabedoria dele. O que Deus faria nos meus passos? Eu tenho que fazer escolhas certas. Para isso eu tenho que me parecer com quem? Com quem faz escolhas certas. Eu tenho que me parecer com Ele para tomar as decisões com a espiritualidade necessária que Ele teria. Que Ele teria se estivesse no meu lugar. No seu lugar. Eu tenho que me parecer com Ele para agir com a espiritualidade que é necessário eu ter. Na hora de eu tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas, se eu pensar espiritualmente, se eu pensar de forma carnal, eu não estou me parecendo com Ele. Minha forma carnal vai buscar tudo que é dessa terra. Crescimento nessa terra, sucesso nessa terra, tudo aqui. Isso não é um problema. O problema é quando você desfoca. Porque isso aqui, tudo aqui é só um complemento. É só um complemento de tudo que Deus tem, que é espiritual. O nosso tesouro é espiritual. Eu preciso me parecer com Ele. Ele valoriza o que é espiritual porque Ele consegue compreender a diferença do que perece para o que permanece. Quando eu me pareço com Ele, eu consigo identificar isso. Eu preciso me parecer com Ele para ter o caráter dele, para obter a permanência que Ele teria se Ele tivesse no lugar. Como foi? Jesus veio até aqui e você vê Jesus oscilando? Nossa, Jesus foi um oscilador. Um dia estava bem, outro dia estava mal. Um dia estava com fé, outro dia estava sem fé. Um dia ele orava, outro dia ele não orava. Um dia tinha milagre, outro dia ele não ia sair de casa. É Jesus? Essa é a história de Jesus? Não. Não. Mas talvez seja a sua história, né? E é a sua história porque você não se parece com Ele. Porque se você se parecer com Ele para obter essa permanência, esse caráter, a fidelidade de Jesus. Se você se parecer com Ele, você vai ter a fidelidade dele. Agora, será que você é fiel? Para pensar. Eu estou sendo fiel com as minhas ações? Eu estou sendo fiel naquilo que eu prometo? Estou sendo fiel aos propósitos de Deus, aos mandamentos dele? Eu estou sendo fiel às minhas próprias promessas? Eu sempre prometo ser melhor, prometo mudar. Estou sendo fiel? Será que estou sendo fiel? Talvez você olhe e fale, eu sou infiel. Muitíssimo eu sou infiel. Por exemplo, sou infiel. E aí para pensar, você é infiel, está se parecendo com Deus? Abre a Bíblia e mostra o dia que Deus foi infiel. Uma vez. Abre. Te desafio. Você abrir a Bíblia e mostrar para mim a face de um Deus infiel. Para você ser fiel. Então não. Se você está sendo infiel é porque você não se parece com Ele. Mas
preciso me parecer com Ele, ter um senso de justiça, senso de gratidão, tudo que Ele tem, tudo mais. Entenda, não é Deus quem precisa mudar, é você. Não é Deus que precisa mudar. Você não adora para acrescentar algo em Deus, para apresentar crescimento para Deus. Mais se adora, maior Ele fica, mais forte Ele fica. Não é, isso não é fato. Você não adora por isso. Você adora para mudar você. Vira uma pessoa do seu lado e fala assim: você deve adorar. Você deve adorar a Deus. Para Deus mudar você. Entenda. Entenda isso daí, amado. Entenda essa lição. Deus sabe. Deus sabe que você fica parecido com tudo aquilo que você adora. Deus sabe disso. Porque Deus sabe. E porque nós sabemos a partir de hoje, a gente pode fazer algo a respeito. Deus sabe que você, né? Deus sabe que você, para mudar, precisa mudar a sua visão. Só entenda uma coisa: tanto é fato que você fica parecido com tudo aquilo que você adora, que eu fiquei pensando, poxa, quem é que conhece alguém que adora o dinheiro? Quem conhece? Alguém que adora o dinheiro. Conhece alguém que adora o dinheiro? Quando você adora o dinheiro, você vai ficar o quê? Materialista. Não é assim? Quem conhece alguém que adora outra pessoa? Adora alguém? Nossa, fulano é fã daquela pessoa, adora aquela pessoa. Quem conhece? Inclusive teve um show de uma mulher que veio dos Estados Unidos, teve até gente que morreu, que vendeu carro para poder ir lá, olhar de longe assim, ó, o show dessa mulher. É muita gente adorando pessoas. E quando você adora pessoas, você se torna o quê? Um idólatra. Pode ver. Você adora dinheiro, você se torna um materialista. Você adora pessoas, você se torna um idólatra. Se você adora conversas mundanas, logo você vai se tornar o quê? Mundano. Tá pegando? Você está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Logo você vai ser um mundano. Se você adora o pecado, logo você é o quê? Pecador. Porque você é aquilo que você adora. Mas quando você adora o Santo dos Santos, quando você adora o Santo dos Santos, você se torna santo também. Quando você adora a Deus, você deixa a carnalidade para viver em santidade. Quer abrir aí? 1 Pedro 1, versículo 13. Ou só observa aqui, que fala assim, ó, santidade na vida. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ó, sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Pessoa consciente. Quando a pessoa bebe, por exemplo, ela está sóbria? Não, ela está fora de si. Está piratona. Ela está inconsciente ali, não é ela, não é assim. Mas a palavra do Senhor fala que para você ter santidade na vida, você precisa ser o quê? Consciente. Você não pode viver de forma inconsciente. Tem que ter a consciência, olhar ao seu redor para que tudo esteja de acordo ali, seja inteiramente consciente. Na esperança da volta de Cristo. Seja consciente, seja inteligente,
sogra, como filhos obedientes. Olha só, preciso explicar o que é obediência? Ou você sabe? Quem sabe o que é obediência? Levanta a mão. Quem é obediente? As mãos já foram mais reduzidas aí. Agora eu perguntei quem sabe o que é obediência, todo mundo levantou a mão. Quem é obediente? Aí já não é comigo. Você sabe, mas não faz. Olha que coisa. Parece que essa pregação são coisas tão óbvias, né? Que está sendo falado aqui, coisas óbvias. Você não faz. Eu obedeço naquele ponto, mas a obediência é igual a fidelidade. Não existe assim, eu sou obediente nisso e desobediente naquilo. Então você é o quê? Desobediente. Eu sou fiel nisso, mas não sou fiel naquilo. Então você é o quê? Fiel. Porque é um caráter na sua vida. Não é separado por áreas. Eu sou fiel no dízimo, mas no casamento eu traio. Não é por áreas. É uma vida. É como você é na sua vida. Obediente, para você ser santo. Que não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Um dia todos nós falhamos, né? Quando a gente não tinha um entendimento real da palavra, a gente era muito fraquinho mentalmente, né? Não tinha entendimento da palavra errada, muitas vezes sem até saber que aquilo que a gente fazia era errado, ou até sabia que era errado, que ele errou, mas não tinha a consciência, a sobriedade não tinha a consciência de conseguir entender as consequências. Quando a gente era do mundo, a gente fazia muita coisa errada, mas quando você quer ser santo, tem que deixar a carnalidade. Não dá. O santo pode ser carnal? Não bate. E ele continua falando aqui, ó. Pelo contrário, assim como é santo, quem? Aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque santidade também não tem área. Eu sou santo nesse aspecto, mas naquele não sou. Então você não é santo. Então, para ser santo, você precisa ser santo em tudo. Tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Olha só. Que coisa. Aqui a palavra de Deus falando abertamente, né, a respeito da santidade. Deus nos diz: sejam santos, porque eu sou. Então, porque Ele é, você pode ser. Porque Ele é, você pode ser. Mas Deus é Deus. Peraí. Jesus passou 3 anos aqui. Ele não veio, morreu e acabou. Não foi assim, ó, o sacrifício dele. Já veio, cresceu, já morre, já faz, vamos lá. Não foi isso. Ele passou aqui todo esse tempo para nos ensinar a sermos santos. Para nos ensinar a santidade. Senão você perde tudo aquilo que Ele te deu. Ele vem e morre por você para você sair do pecado. Mas você não sabe como sair do pecado. Você volta no pecado no dia seguinte. Não ia ter objetivo a morte de Jesus se Ele não tivesse ficado aqui nos ensinando a ser santo. Não sabe ser santo? Amado, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não sei a Bíblia inteira. Começa, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai aprender a ser santo. Porque Jesus foi santo. Você vai ter uma vida santa ali. Deus quer que a gente seja santo, né? Ele quer. E Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Ele criou nós de acordo com a imagem e semelhança dele. Imagem física.
sonho de Deus é que a gente se pareça com Ele interiormente. Poxa, Deus olha e fala, você é como eu. Porque Deus tem os nossos traços. Ele fez a gente conforme a imagem e semelhança dele. Ele é assim. Eu ia falar, Deus tem traços de homem, mas na verdade é o homem que tem traços de Deus. A gente é cópia. Mas a gente não pode ser carcaça. Não pode ser carcaça. Não pode ter só a capa. Esses dias eu vi uma mulher postando na internet que ela comprou um videogame. O videogame chegou, era só a capa. Eu já vi isso acontecer também no celular. O celular chegou, comprei um celular na internet. Tinha cara de celular. Você olhava e você falava, é um celular. Mas, quando você ia ligar, não tinha função de celular, porque era só a capa. Do lado de dentro as peças não tinha. Não tinha do lado de dentro as coisas necessárias para que aquele celular cumprisse a função do celular. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e isso não é escolha nossa, não. Deus fez o ponto final, é de fábrica. Agora a gente escolhe se a gente vai ser vazio ou se no nosso interior vai vir a essência de fábrica, a essência do Pai, a essência do céu, a essência que Ele quer que venha, que é de lá, celestial. Você consegue entender? É necessário essa mudança interior. E isso acontece na adoração. Mais uma vez, quando eu adoro, mudanças acontecem. Entenda que adorar vai além de você reconhecer a glória, né, de Deus, lhe dar honra, né, o que nós devemos fazer, porque realmente Ele é. Olha só, Ele é. Ele é tudo. Ele é o centro de tudo. Ele é. Né? Mas, além dessa questão, a gente tem que entender que adorar a Deus transforma a nossa vida por completo. Para pensar. Quando algo bom acontece, você adora a Deus por isso? Você não está sendo grato? Não está? Algo bom acontece, você vai adorar a Deus. Aleluia a Deus, você vem dar um testemunho, você vai glorificar, você vai louvar, você vai adorá-lo. Quando algo bom acontece, você adora a Deus por isso, você está sendo grato. A gratidão muda pessoas, muda caráter. Olha aí a adoração te treinando a ser uma pessoa melhor. Olha só. A adoração te treinando a ser uma pessoa melhor. Vamos propor, quando uma pessoa está passando por um momento muito difícil e ela se derrama nos pés do Senhor, ela o adora ali, ainda que pedindo, né, ajuda, né, com humildade ali. Presta atenção, porque essa humildade muda o comportamento geral. Muda o comportamento. Então essa humildade, por exemplo, te molda a ser uma pessoa diferente. Então olha o que a adoração faz. Ela te molda a ser uma pessoa melhor. Olha que interessante isso. Para pensar, então, se é tão bom adorar a Deus e representa, né, um crescimento tão grande para as nossas vidas, representa uma transformação tanta, né? Agora a minha pergunta que não quer calar: por que as pessoas então não adoram? Por que as pessoas não adoram? Ou pior, porque muitas pessoas que um dia adoraram, e quando elas adoravam, elas tinham uma super comunhão com Deus.
isso acontece? Você sabe por que isso acontece? Chega num ponto que eu falei que você ia cansar de ouvir. Lembra? Eu falei que você ia cansar de ouvir? Quem lembra? Eu falei o quê? Você vai cansar de ouvir. Nós estamos falando nos 3 últimos cultos sobre a importância do quê? Ambiente. Pessoas. O nosso meio. O ambiente que a gente escolhe viver. As pessoas que eu escolho que estarão me cercando. As pessoas que eu escolho para me cercar. Será que eu escolho o meio, o ambiente que me motiva a orar? Todas as pessoas que eu adorava e deixaram de adorar, elas se cercaram de um ambiente que não motivava ela a adorar. Então ela deixou o diabo. E agora a pergunta, será que você está no ambiente, tem se colocado nesse ambiente de adoração? Será que as suas companhias é companhia de adorador? Será que essas companhias, essas pessoas ao seu redor são pessoas que vão te levar para este lugar, para o altar aqui? Ou será que você tem escolhido ambientes e se cercado de pessoas que cada vez mais te levam mais longe do altar? Cada dia você está um passo para fora. Para pensar. Eu vou revelar uma coisa para vocês aqui. Não fiquem assustados. Eu posso revelar? Revelação. Vou falar uma coisa para vocês. Promete que vocês não vão ficar assustados? Eu tenho o poder de prever o futuro. Você sabia? Agora lascou tudo, né? Pronto. Peraí, não entendi nada agora, pastora. Porque você vê essas plaquinhas aí fora, né? Preveja o futuro colado no poste, quem já viu? Que é um capeta ali, né? Um demônio ali num centro ali para querer prever o futuro das pessoas. Gente, eu tenho o dom de prever o futuro. Eu não tenho capeta, pelo Espírito Santo. E eu vou te revelar uma outra coisa que vai te deixar mais chocado do que isso. Você tem o poder de prever o futuro também. Você tem. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, você sabia que você tem poder para prever qual vai ser o seu destino? É, meu amado. Você sabia que você tem o poder de prever o que vai ser da sua vida daqui 1 ano, 5, daqui 10 anos? Pastor, agora eu não estou entendendo nada. É simples. É simples. Basta você entender que algumas coisas são previsíveis. Algumas coisas são previsíveis. Eu olho, por exemplo, uma pessoa de fé namorando com um cara mundano. Eu já previ o futuro. A pessoa de fé olha para mim e fala assim, eu vou converter ele. Eu já previ o futuro. Eu olhei. Eu previ o futuro. Sabe por que eu previ? Porque eu leio a Bíblia. Luz e trevas não se misturam. Se misturar vai dar ruim. Eu já sei que vai dar ruim. Olha só como você tem o poder de prever. Você conhece a Bíblia? Quando você começa a ler a Bíblia, você tem o poder de prever o futuro. Você sabe que uma coisa vai dar errado. É muito engraçado. Eu olho assim e falo assim, mano, isso vai dar errado. Uma atitude que a pessoa toma e fala, isso vai dar errado. Vai dar errado. Dito e feito. Mas não é que eu profetizei. É porque eu identifiquei na ação que aquela pessoa teve que aquilo ia trazer uma consequência que eu sei que acontece por aquilo que a palavra de Deus me ensina. Então presta atenção. Se algumas coisas podem ser previsíveis, eu posso, conhecendo a vontade de Deus, saber que vai dar errado se eu fizer, eu posso
você pode mudar um futuro que daria errado com as ações, com as atitudes que você estava tomando aqui. Você consegue entender? Entenda isso, porque é muito importante. Eu estou falando sobre pessoas, estou falando sobre ambiente, porque eu vi uma frase que é bem isso mesmo, que dizia assim, que escolher as pessoas, né? Escolher as nossas pessoas. Quem são as nossas pessoas? As pessoas da nossa convivência. Escolher as nossas pessoas é o mais perto que chegamos de controlar o destino. E isso é fato. A gente controla. A gente tem o controle nas mãos. Você tem nas mãos o controle do seu destino. Através das pessoas que você escolhe ter do seu lado. Através do ambiente que você escolhe frequentar. Olha como isso é interessante, sabe? Isso tudo porque você se torna, é muito engraçado que você fica parecido com tudo aquilo que você admira. Então, você pega até o jeito de pessoas que você admira. Pode parar para analisar. Você acaba pegando o jeito de pessoas que você admira. Se você admira uma determinada pessoa, você pega o jeito daquela pessoa. É assim que funciona. Você pega o jeito da pessoa para si. De que forma? Primeiro você fala com uma pessoa. Você vai começar a falar com a pessoa, do jeito que uma pessoa fala. Depois você começa a ter um modo de pensar daquela pessoa. Você começa a pensar igual ela. E por fim, você passa a tomar, né, as atitudes, fazer as mesmas ações que aquela pessoa faz. É assim. Quando você admira alguém, é isso que você faz. Quando você admira alguém, é o que você faz. E o nome disso é espelhamento. O nome disso é espelhamento. Você acaba se espelhando. Você acaba se espelhando nas pessoas que estão ao seu redor. Replica. Um dia, Jesus falou para os discípulos, né? Como que eles tinham que ser. Os discípulos ali estavam discutindo. Eu sou o melhor, quem vai ser o melhor, quem é o maior, quem vai ser o maior. E aí Jesus, ele explica para os discípulos uma coisa muito interessante, preste atenção. Jesus disse assim, em Mateus 18:3: em verdade, vos digo que se não se tornarem como uma criança, de modo algum poderão entrar no reino dos céus. Que coisa, não? Se a gente não tiver o coração de uma criança, é de modo algum, gente. A gente tem que virar isso. A gente não é camaleão? Ai. Como que a gente tem um coração como de uma criança? Eu estou falando isso, logicamente, de forma espiritual. Não estou falando da imaturidade da criança, mas eu estou falando da pureza, né? Da pureza que a criança tem. Então, poxa, olha só, isso é tão verdade, que eu quero que você faça um comparativo agora, para você entender o quanto isso é verdade. Eu quero que você faça um comparativo de você hoje. Olha para você hoje. Quem é você hoje? Olha aí. Quem eu sou, suas ações, suas atitudes. Quem é você? Pensa aí. Eu sou essa pessoa hoje. Nós estamos em 2023. Eu sou essa pessoa. Pensa aí essa pessoa que você é hoje. Você tem sido esses dias. E agora eu quero que você pense
em você criança. E quando eu falo em você criança, não é para você pensar em você quando tinha 2, 3 anos de idade, não. É para você pensar no primeiro amor. Porque quando ele se trata de sejam como uma criança, é o coração puro. Aquele coração que você tinha quando aceitou Jesus, independente da sua idade. Se você aceitou Jesus com 30, você era uma criança na fé. Quando você aceitou Jesus, quando você começou a vir para a igreja, você nem conhecia muito a palavra. Você conhece mais hoje do que lá. Mas e aí? Como era o teu coração lá? Quando você começou, pensa agora em você, no seu primeiro amor, no auge do seu primeiro amor. Quais coisas você fazia quando você estava no primeiro amor? O que você fazia? O que você fazia tanto na igreja, em relação a orar, fazer a obra, tanto aqui na fé, em relação à fidelidade, a quebrantamento. E aí, faz essa reflexão agora e pensa assim: será que mudou? Agora pergunta para você: mudou? Pergunta para você: mudou? Eu estou falando de vida espiritual, não de vida física, porque é óbvio que fisicamente, né? Quanto mais o tempo passa, mais você trabalha, mais você tem que vencer na vida. Eu não estou falando de dinheiro aqui, não. Conquistando impossível pela fé da semana passada. Estou falando de fé. Estou falando de fé no seu coração. Estou falando de obra. Estou falando de espiritualidade. O que você fazia no auge e o que você faz hoje mudou, né? Suas prioridades, sua visão. Ah, mas é tão difícil, pastora. A vida de uma pessoa que vai amadurecendo, até mesmo para quem já foi adolescente, né? Conheceu a adolescente, né? Adulto, muda tudo, muda a rotina, muda tão difícil permanecer. Adivinha? Deus não recebe essa desculpa. Ele ainda te fala o que você tem que fazer. Ele fala: você tem que voltar a ser como antes. Você tem que fazer a obra com a fé que você já fez um dia. Fala aí, pessoa do seu lado. Fala: você tem que fazer a obra com a fé que você já teve um dia. Você tem que buscar Deus com o fervor que você já teve um dia. Você precisa ter um coração puro como um dia já foi. Você sabe o que é engraçado? Engraçado que, na lógica, quanto mais você aprende da palavra, mais forte espiritualmente você tinha que ser. Você sabe o que acontece na realidade? O tempo passa e era melhor a pessoa saber como e obedecer dentro do pouco que ela sabe, mas ela levava ali, ó, igual você quando se converteu, você sabia pouco, mas você levava tão a sério o que você sabia. É melhor do que hoje você conhecer tanto. Você conhece tudo. Pega a pregação, opa, já conheço. Essa história, opa, já sei. Já sei. Se duvidar, você fala. Eu falo assim, gente, não abra mais a Bíblia. Muitas vezes vocês têm um versículo, sabe aonde? Na língua. Ó, que benção. Mas o Senhor manda a gente guardar a promessa na língua? É aonde? Coração. Coração. É. Tanto o Senhor te chama para a mudança, que ele fala essa passagem para a igreja primitiva lá da época, e eu vou falar ela para você aqui, que ele fala: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste,
arrepende e pratica as primeiras obras. Essa passagem é algo tão sério, porque quando Deus fala assim, ó, eu tenho algo contra você. Eu imagino Deus olhando para mim e falando assim, ó, eu tenho algo contra você. Já morri aqui. Só de imaginar. Poxa, isso é muito sério. Deus, que é papai, é misericordioso, é maravilhoso, Ele me ama tanto. Ele vira para mim e fala, tenho algo contra você. Tem algo que você está fazendo que está em desacordo com os meus princípios. Tem atitudes que você está tomando que não fui eu que te ensinei isso, não. Não fui eu. E o que você vai fazer? Deus fala, vai cair? Mas você esqueceu que você tinha que se parecer comigo? Eu tenho lugar para você no céu, eu preparei. Eu preparei um lugar. Quem que já prepara uma festa? Quem já prepara uma festa? Como você se sentiu quando não tinha ninguém na festa? Quando convidado foi? Agora você imagina o coração de Deus. Eu já fiz uma festa aos convidados não foram. Você vai, se prepara, se arruma, faz o jantar, faz a comida, investe, né? Para poder comprar as coisas, cuidar, investe tudo, é tempo, é dinheiro, tudo. Você faz aquela e o convidado não vai. Isso é doloroso. Esses dias eu vi uma mãe chorando, colocou a postagem que o filho era especial, foi aniversário do filho, não foi amigo. A mãe foi para a internet desesperada, colocou um post lá, e aí as pessoas foram aí, né, sentindo aquilo e foram até lá, na festa do menino, acabou ficando nem como. As pessoas foram lá, chegaram com presentes, porque o menino era especial, nenhum amiguinho da escola, nenhum. Não é duro? Não é triste isso? Agora, como que Deus se sente quando Ele tem um lugar para você? Eu preparei um lugar para você, não é isso que Ele fala? Ele fala, ó, eu preparei um lugar para você, morada, na casa do meu Pai. Tem muitas moradas, está tudo preparadinho para você. Mas você não quer ir para lá. Ele fala que você tem que fazer. Porque Ele não desiste de você. Ele não fala, bom, simplesmente você não vai. Ele quer que você vá. Afinal, ele se sacrificou para você ter morada lá. Poxa, o teu lugar está separado. Mas aí você sai do primeiro amor. Você deixa de ser como uma criança na fé. Aquele menino que tomava mais bronca lá do que aqui. Mas cada vez que você tomava uma bronca, você falava assim, ó, tá bom, pai, você é melhor. Tomava mais bronca antes. Tá bom, papai, eu vou ser melhor. Hoje, eu tenho que medir minhas palavras. Porque agora você é dodói. Você é dodói. Se a gente chega com uma palavra de pé, não é bem assim. Porque você virou a pessoa que justifica os seus erros. Você deixou de ser a pessoa que fala, errei, papai. Tá bom, eu vou mudar. Para ser a pessoa que justifica os seus erros. Veja bem que isso não te leva a lugar nenhum. Quando eu leio esse versículo, tem um porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as
obras e pratica as primeiras obras. E se não, aí tem uma continuidade que eu continuo ali. E se não, virei brevemente a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Você vai perder alunos se você não mudar. Você está conseguindo entender isso? Você vai perder seu lugar no céu se você não mudar. Lugar este que está pronto para você. Nesse versículo, gente, nessa historinha, nesse pedaço, tem duas coisas aqui, amor e justiça, que é o que Deus é. Deus é amor e Deus é justiça. Nesse versículo você vê o amor. Amor para quê? Para te repreender. Amor para te repreender. Porque repreensão é amor. Repreensão é amor. Porque o amor quer que você mude. E você só pode mudar quando você é repreendido por algo errado que você faz. Quando você é repreendido por algo errado, você tem a chance de identificar o seu erro e mudar. E isso é o que o amor faz. O amor quer que você mude. Tem gente que não olha como amor. Olha como perseguição, não sei o quê. E aí se torna o quê? Um rebelde. Não. O rebelde não aceita a repreensão. Agora o humilde pega aquela repreensão e faz com que a sua vida vá para o próximo nível. Eu falei desse nível, mas eu conserto aqui. Eu falei desse andar como se a nossa vida fosse um andar de um prédio. E aqui, ó, até chegar no céu. E eu falei desse andar. Eu não posso continuar subindo sem estrutura, senão depois vai desabar tudo. Eu tenho que fazer o quê? Consertar o meu erro nesse andar para que eu consiga continuar, subir o próximo nível. Subir o próximo nível. Então por isso que essa palavra tem amor. Porque quando toda vez que tem repreensão, tem amor. Mas só humildes entendem isso. Rebeldes não. Rebeldes não compreendem. Não é um problema porque rebeldes compreendem. Então cuidado. Porque se você estiver em seus lugares se segurando essa palavra, não é para mim. Pode ser que não seja realmente. Porque essa palavra é para todo aquele que quer agradar o coração de Deus e não o seu ego. Essa palavra é para todo aquele que quer agradar o coração de Deus. E você vê que Deus é justiça. Lembra que eu falei? Duas coisas tem nessa história: amor e justiça. Nessa palavra tem também justiça. Porque seria com muita dor, na verdade, que Deus te deixaria fora do reino. É com muita dor que Ele te deixaria para fora da festa. Porque na verdade não é nem Ele te deixando para fora, é você se retirando. Porque quando você decide que você não vai fazer nada para mudar, não é Deus que pegou você e te tirou. É você que falou: estou me retirando. Quando ela não está com Ele, você não está pronto para mudar. Você se retira do céu. Deus tem que fazer isso. Ele é justiça. Ele é justiça. Se você se recusa a viver com Ele aqui na terra, Ele jamais vai colocar você na eternidade inteira com Ele. Você não quer nem passar aqui poucos anos com Ele aqui. Você acha que Ele vai te obrigar a passar a eternidade se você não quer passar a sua vida nessa terra? Ele vai te obrigar a passar a eternidade no céu? Jamais. Jamais. E você vai para um lugar que não foi Deus que preparou para você. Porque Deus fez o inferno, tá? Ele que construiu o inferno. Mas não foi para você. Não é para você. Não é para mim. Foi para o diabo. Foi para aquele que quer destruir você. Papai te protege, que pega e fala assim: ele vai ser destruído. Aquele que quer destruir os meus filhos vai ser destruído. Não é assim? Quem é mãe, quem é pai? Você não gosta de proteger o seu filho? Claro, né?
Estou dando aqui a orientação, né? Senão vai ter gente aqui, tocar meu filho amanhã. Lembra da justiça? É porque o diabo é mau. Mas lembra da justiça. Mas é isso. Da mesma forma como a gente tem essa coisa de proteger os nossos, né? A gente não quer proteger os nossos. Deus criou o inferno para proteger você, porque é lá que está o diabo. O diabo vai passar a eternidade atazanando. É lá que ele vai ficar preso. Agora, você quer ir para lá? Porque quando você não faz nada para mudar, você se retira do reino de Deus. Muda isso. Hoje é dia de Santa Ceia. Existe a oportunidade de arrependimento, porque você está vivo agora. Você está vivo agora. E você está aqui no lugar que você deveria estar. Olha só. Que coisa linda. Você está vivo agora. Você está no lugar que você deveria estar. Porque você poderia estar vivo, mas está no mundo. Ter feito suas escolhas erradas aí. Que adiantar você estar vivo se a tua alma está morta? Nada. Então, você tem a chance de mudança aqui. Antes que a tua luz apague. Antes que você perca o seu lugar, porque você se retirou da sua posição de filho, de herdeiro. Deus chama tanto que ele insiste. Ele não fala assim, ó, você errou. É o seguinte. Não. É Deus que fala. Muda. Lembra de onde você caiu. Ele te dá até as coordenadas, a trilha, o caminho para você seguir. Lembra de onde caiu, filhinha? Lembra de onde você caiu? Volta lá. Lembra das coisas que você fazia? No seu primeiro amor, você cuidava, você era mais dedicado, seu coração não era tão malicioso. Era aquilo. Aquilo era melhor do que isso. Eu queria pegar aquilo e te melhorar. Talvez daquilo você piorou. Então Deus fala, volta para lá e recomeça. Porque para Deus recomeçar não é um problema. Ele recomeça. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Onde parece que é o fim, é o começo. Às vezes situações acontecem na nossa vida que parece que é o fim, é o começo. Às vezes uma pregação que vem, pá! Parece que abala todas as nossas estruturas de ego e tudo mais, mas ali, se você deixar o ego desabar mesmo, vai ser o recomeço. Pensa no dia de hoje como recomeço, amém?